Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio 6 do podcast CoachCast. Um podcast de entrevistas onde eu vou receber aqui diversas pessoas para um bate-papo sobre carreira, aprendizados, experiências de vida. E como cada um deles foi ou ainda vai ser picado pelo bichinho do CrossFit, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jefferson, coach Jefferson, sou profissional de educação física e coach de CrossFit. E hoje eu vou receber aqui para um bate-papo o Fábio, o coach Fábio Henrique, né? O Fabião, ele é... Fabião, como a gente costuma falar aqui, né? Fabinho para alguns. Fabinho, coach. Coach. Fábio, ele é head coach, proprietário da CrossFit Restless, um bloco de CrossFit aqui de Bauru. E ele atende praticantes da modalidade, tanto atletas, né, de alto rendimento, atletas amadores, quanto praticantes normais ali, digamos assim, do dia a dia, né? Do dia a dia. Atletas do dia a dia. Que tem outras atividades aí. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença justamente disso, né? A periodização de treino lá, o famoso treino de sala, como a galera costuma falar. Isso. Que é aquela 1 horinha. Tanto para outros treinos aí voltado para quem busca performance na modalidade, certo? Show. Fabião, você apresenta um pouquinho para a galera aí, fala um pouquinho. Salve, salve, galera. Sou, como o Jefferson falou, sou o Fábio Henrique. Sou coach de CrossFit desde 2013. Sou formado em Educação Física desde 2008. Já tenho uma longa data aí de formado, já não sou tão novinho assim na profissão. E desde da minha certificação de CrossFit em 2013, eu sempre procurei trabalhar tanto com isso que a gente chama de treino de sala, com os praticantes aí do dia a dia, né, os atletas do dia a dia, os simpatizantes da modalidade e até os atletas de nível competitivo. A gente vai debater um pouco aí sobre isso aí, essa diferença e também essa diferença sobre atletas e tudo mais, mas é isso que eu tenho feito nos últimos anos aí. Um pouquinho de 9 tempo aí. anos já, cara. Uma década. Esses dias caiu minha ficha aqui, ano que vem faz 10 anos que eu trabalho com CrossFit. Só com CrossFit? Caraca. Eu dou algumas aulas de personal. Uhum. Desde então, quando eu fiz a certificação de nível 1, demorou uns 2 anos para eu trabalhar só com CrossFit. Eu levei paralelo. Cara, eu sempre fui um cara muito desconfiado do CrossFit. Eu fiz de teimoso, na verdade, a certificação. Quem falou isso pra mim também, que foi pra conhecer, foi o Marcelo Braga. Quando eu fui apresentado pro CrossFit aqui em Bauru, não me agradou da maneira que foi apresentado, eu achei muito estranho. A proposta que foi apresentada não era conivente com os resultados alcançados ou com aquilo que eu acreditava que era o certo no que diz respeito a treinamento, seja de pessoas normais, vamos dizer assim, como de atletas. Então eu fiquei bem receoso, bem com o pé atrás. E peguei a apostila do nível 1, né, da primeira certificação, comecei a ler, sem compromisso nenhum, aí eu comecei a entender um pouco mais, falei, não, pera, acho que é legal isso aqui. E aí isso foi final de 2012, aí no meio de 2013 eu fui fazer a certificação, só que eu fui trabalhar mesmo só com isso, tive que dispensar os alunos de personal, né? Foi uma coisa meio triste na ocasião, assim, porque eu gostava do pessoal, a gente acaba criando um certo vínculo, mas eu achava que era demais levar em paralelo as duas coisas, porque eu tinha muito aluno, assim, eu fiz a minha carreira de 2008 até 2013 trabalhando como personal trainer. E aí foi meio doloroso essa despedida, mas aí em 2015, mais ou menos meio de 2015, que eu começo a trabalhar só com CrossFit. Algumas pessoas, paralelamente, eu consegui encaixar ali numas horas, mas eu levo como uma situação secundária, assim, eu sempre vou dar prioridade. Hoje, agora, como empresário, né, e proprietário da academia, da Restless, aí, de fato, 100%. 100% dedicação. Então, aquilo que eu consigo encaixar e a pessoa consegue se encaixar, na verdade, na minha disponibilidade, eu consigo trazer alguns personagens. Mas é secundário isso, o trabalho e o tempo está dedicado à empresa e a atender tanto os atletas quanto o pessoal que busca ali o serviço dessa 1 hora de treino. É isso, então desde essa época... Bom, você é formado em Educação Física desde 2008, isso? Eu entrei na faculdade em 2005, velhão já tinha 25 anos, né? A loucura. O primeiro vestibular que eu prestei foi de matemática. Fala pra galera já a sua história aí. Fala a sua história desde quando quando eu existo. Existe e por que como você começou na educação física, né? Antes de falar de CrossFit, como foi sua área, o que você fazia antes? Maluco. Eu me formei no colégio em 97.
E aí eu ganhei uma inscrição para o vestibular da Unesp na minha escola, porque eu fui o melhor da turma. E aí eu tinha um tio, né? Ele era meu padrinho de batismo, minha família é toda católica, e ele já faleceu agora. E ele era professor de matemática. E eu achava isso o máximo. Ele é o meu exemplo de homem para mim, assim. Ele é meu padrinho de batismo e tal. Aí eu falei, vou fazer matemática também. Aí o primeiro vestibular que eu fiz em 97 foi matemática. Não passei, não estava preparado, estudei todo o colégio, toda a escola estadual, pública, né? Não passei no vestibular e tal, e eu dei uma desencanada, né? Me formei, tinha 17 anos, estava meio avulsão, assim. Em 99 eu presto faculdade de educação física, porque aí eu comecei a fazer academia de musculação, eu sempre pratiquei esporte, mas eu procurei fazer uma academia, famosa aqui de Bauru, né? E aí nesse período eu conheci os professores e aí isso foi me interessando, eu falei, eu sempre gostei de esporte, agora eu gosto de... não, né? E eu nunca tinha treinado numa academia, eu falei, mas por que não? Eu vou fazer educação física. Aí 99 para 2000 eu presto na Unesp de novo, educação física aí com propósito, não passo também. Aí eu fiz vestibular, fiz cursinho, não rolou, não passei, né? Um vestibular bem disputado aqui na cidade, a educação física na época, não passei. Aí dei uma boa desencanada. E nessa época, uma das professoras que me atendia na sala de musculação, montava o meu treino, ela trabalhava de bartender para um famoso empresário aqui de Bauru, o João Cabreira, que eu tenho um grande carinho por ele também, e pintou uma vaga de bartender. Aí nesse tempo eu estava também avulso, eu tinha saído do emprego para fazer cursinho, tinha certeza que ia passar na faculdade. Aí em 2000 eu começo a trabalhar de bartender. Ela me indicou pro João, a primeira casa lá que eu fui trabalhar. E aí até 2005 eu só trabalhei como bartender. Em 2005 eu faço vestibular numa faculdade particular quem aqui. precisar fazer uns drinks, só chamar o Fábio. Cara, hoje em dia, mal e mal, faço uma caipirinha mais ou menos, cara. E aí, em 2005, eu pego e presto numa faculdade particular daqui, passo e aí eu vou. Aí eu faço 2005 até 2008, me formo. Nesse período, aí paralelamente, eu continuei ainda de bartender e consegui uma vaga também como monitor de anatomia na faculdade. Me candidatei à vaga. Quando eu me candidatei, nenhuma outra pessoa quis prestar a vaga comigo. Então, foi meio que... Tava ali. Era um concurso, era um concurso aberto. Quando souberam que eu ia fazer inscrição, ninguém mais quis fazer e eu fiquei. Então, eu fico de monitor de anatomia de 2006 até 2010, porque em 2008 eu me formo em educação física e faço mais 2 anos de... Pós-graduação? Não, de fisioterapia. Quando eu me formei em 2008, o professor queria que eu permanecesse como monitor. Eu falei, cara, eu tenho a bolsa de educação física, né? Por ser monitor. O que a faculdade vai me trazer de volta? Vai me pagar um salário? Ele falou, não vai pagar salário. Eu falei, o que pode ser oferecido? Ele falou, eu te consigo a bolsa de pós. Eu falei, não, é muito pouco o valor pelo número de horas trocado, né? Então eu peguei e falei, não, eu aceito se você me der a bolsa de fisioterapia. Ele deu. Aí eu vou até 2010. Quando chega 2010, ele passa no concurso e ele sai. E aí eu não me adaptei à rotina do professor titular. E aí eu pedi para sair da monitoria em 2010. E aí também a carreira como personal já estava crescendo, porque desde 2008 eu já estava atuando. Aí eu também me retiro da faculdade de fisioterapia em 2010 e passo a me dedicar 100% à faculdade de educação física, já formado, com 2 anos de experiência já, com alguns cursos já na bagagem. E aí eu toco isso de 2010 até 2013 só como personal, né? E 2013 finalzinho de 2012 aparece o CrossFit aqui em Bauru. Aí aquilo que eu te falei no começo, né? Eu fiquei bem com o pé atrás assim, falei, caramba, cara, não tá, o jeito que está sendo apresentado não corresponde aos resultados que eu estou vendo aqui. Então, alguma coisa está de errado. Ou os resultados não são verdadeiros. Mas como que eram esses resultados? Qual era o parâmetro que você tinha? O que a galera apresentou para mim assim? Que bastava fazer o WOD, só a parte metabólica do treino. Ó, você faz isso aqui, você vai ficar desse tamanho aqui. Fala, 10 a 15, 13 10 minutos, a 15 minutos por de dia, treino, você vai hipertrofiar, você vai ficar forte. Mas, cara, isso não é verdade.
né? Não, porque assim, a fisiologia, a biomecânica, ela evolui, a gente está falando isso já vai fazer 10 anos, né? E antes disso também houve uma evolução aí desde dos primórdios da educação física, mas são coisas que sofrem algumas alterações, mas mutações de conceito, até hoje tem conceito que foi estabelecido lá na década de 80, Sim. década de 90 e permanece até hoje. Então, e eu até brincava, eu falava, gente, vocês querem ficar forte, tem que fazer força. Isso que, né, Total, cara. hoje a gente sabe que se você manipular volume e intensidade adequadamente, você não precisa fazer aquela sessão clássica de 3 de 10, 4 de 10, né? Que na verdade está buscando um tempo sob tensão ideal ali para hipertrofia. A gente sabe que tem outras formas de manipular isso. Mas não era. Não dá para você imaginar 15 minutos de treino com características totalmente voltadas para adaptações metabólicas, né? De conceito de VO2 máximo, limiar anaeróbio, né? Tolerância ao desconforto anaeróbio e tal. Isso te hipertrofiar em níveis hipertróficos que era apresentado. Exato, que era apresentado resultado. Falei, não tá, alguma coisa tá fora do contexto aí. Então eu fiquei bem com o pé atrás. E aí eu tenho acesso aí né, gratuitamente na internet, até hoje tem, você consegue ir a apostila da certificação de nível 1, né, do level 1. Eu peguei, comecei a ler, na época não tinha nem em português, era ou você lia em inglês ou você lia em espanhol. Eu baixei as duas versões, fui estudando paralelamente as duas, inglês e espanhol, espanhol e inglês. Fui para São Paulo fazer um curso não oficial de introdução à metodologia no head coach da primeira CrossFit que teve no Brasil, que foi a CrossFit Brasil. Fiz lá o curso, aí também deu uma clareada em algumas ideias, mas também a justificativa maior assim, que eles apresentavam na época sobre por que fazer CrossFit era porque era legal, porque cada dia era um treino diferente. Aí eu falei, né, eu sempre pratiquei esportes. Eu falei, pera, cara, na natação também nada todo dia é diferente, então não é só isso. Tipo, eu procurar uma modalidade diferente que me apresentava diversos resultados assim, potencializadores do que eu imaginava que era você ser apto à atividade física. Pelo simples fato de ser um treino diferente todo dia, tudo bem, na natação eu também conseguia esse treino todo dia diferente. Porque naquela época, assim, não se tinha tanto conhecimento, ou talvez aquilo que precisava ser apresentado na ocasião era isso, né? Mas para mim era um argumento fraco. Olha, faz CrossFit que é legal porque todo dia é um treino diferente. Aí eu falo, faz natação que é legal porque natação todo dia é um treino diferente também. Era fraco isso pra mim. Eu sabia que os resultados eram diferentes da natação. Me parecia, aí no curso começou a me parecer muito mais plausível o conceito de fitness, né, de aptidão física, que era apresentado, que era mais globalizado do que eu conseguia na natação. Aí começou a me convencer que o CrossFit era um negócio legal, porque começou a falar, ó, o que é ser fitness, né? O que é ter aptidão física? Qual que é o conceito mais globalizado de você treinar? Porque eu já vinha com essa escola desde 2007 que eu fiz estágio numa academia aqui. Eu fiz estágio com hoje, o cara é um grande amigo meu, o Luiz Marino. Hoje ele é o responsável técnico da Elite Training, que é uma empresa que disponibiliza cursos e certificações internacionais. E ele já me apresentava uma maneira mais globalizada de treinar. Eu fui fazer estágio com ele, dentro de uma academia de musculação, eu não fiquei restrito a fazer hipertrofia, ou fazer força, ou fazer somente exercícios isolados, com alguns exercícios multiarticulares. Ele já me apresentou um conceito de treinamento mais globalizado, onde mesmo para as pessoas ditas normais, era interessante trabalhar equilíbrio, era interessante trabalhar potência, era interessante trabalhar mobilidade, era interessante trabalhar, por que não, velocidade. Então, quando eu chego pro CrossFit 2013, não era um conceito novo isso para mim. Eu já tava vindo muito forte o treinamento funcional na época. Exato, exatamente. Já se falava em treinamento funcional, não se falava da marca CrossFit. Sim, falava. Mas o treinamento funcional já vem dessa época aí, 2006, 2005, já vinha crescendo. Então, em 2007, quando eu vou fazer o estágio, no meu penúltimo ano de faculdade, o conceito já era, o meu pensamento sobre treinamento já era diferente. Então, não parecia muito, não era muita novidade e esse lance do treinar todo dia diferente era um argumento fraco para mim. Eu fazia isso já, sabe? Mas aí quando você começa a ver que
a maneira como o criador do CrossFit, o Gary Glassman, conseguiu organizar o conceito, né, a metodologia, eles falaram, legal isso aqui, dessa maneira. Aí quando você vai com os próprios... quando eu comecei a ir buscar conhecimento através da minha própria busca, começou a elucidar algumas coisas para mim. E aí, quando eu volto, eu resolvo fazer o Level 1. Que aí eu falei, não, agora eu acho que eu vou usar isso aqui como uma certificação internacional. Posso continuar atendendo particular, por que não, né? Oferecer esse conceito, que existe uma metodologia por trás ali de tudo que a gente vê ali no dia a dia. Eu posso oferecer isso para um grupo, como eu posso oferecer de forma individualizada. E é o que eu trabalhava, de forma individualizada. Aí eu vou e faço o Level 1 em 2013. E aí eu começo a ver que eu não estava mais feliz em trabalhar só individualmente. Eu queria ofertar aquilo para mais gente no mesmo período de tempo. Eu queria trabalhar com um grupo. Um grupo, né? Exato. E aí uma box aqui da cidade me convida, o head coach de lá, da CrossFit Miami, me convida para trabalhar com ele. Em 2015, aí eu vou trabalhar com ele. Ele me convida no final de 2014, mas ele abre em 2015 e eu vou trabalhar com ele logo que ele abre, em 2015. E aí eu passo a fazer só isso. 2015, finalzinho de 2015 para começo de 2016, cada tempo eu vou deixando alguns alunos particulares, né? Não vou conseguindo conciliar. E também era uma ideia que eu tinha de trabalhar com o grupo. E aí faço essa transição e sigo só com o CrossFit desde então. Já tinha deixado ali a vida de bartender, né? Eu só estava trabalhando diretamente com a profissão. Quando eu me formo, eu paro. Trabalho um pouco tempo mais ali, depois eu paro. E aí desde então eu faço somente isso. E sempre busquei assim, eu gosto da turma, gosto da galera, gosto desse lance de ensinar, educar pelo movimento, mas o meu cuidado, o meu chamego ali, eu gosto mais da alta performance de fato, eu gosto da cobrança de alto rendimento, me agrada mais. Que agrada mais. Me dá mais tesão, não que a galera não seja importante, não seja especial. É justamente isso que a gente ia falar, né? É diferente, né, cara? É diferente. A conquista da pessoa ali que está aprendendo pelo movimento, né? A gente vai lá educar ele pelo movimento, ensina ele como a desenvolver velocidade para se movimentar, não ficar aquela coisa mecanizada que está impregnado ainda na gente do movimento da musculação, que para aquele momento é fundamental. Eu fico felizão, né? O Open, né? Que é o evento ali que acontece todo ano da CrossFit, é o que eu mais gosto de fazer e mais incentivo a galera a fazer. Porque é ali que saem as maiores conquistas, né? O pulo duplo de corda, a primeira vez que o cara consegue fazer, eu fico feliz também. É muito legal trabalhar com a turma, né? E a maior parte do meu tempo eu trabalho com a turma. 80% do meu tempo é dedicado à turma. Mas o que me brilha os olhos assim é quando eu vou sentar e vou fazer a programação dos atletas. Eu gosto mais. É porque, eu não sei, eu acho que é porque eu ter feito esporte sempre. E eu sempre fui um esportista mediano, né? Então, nunca tive grandes conquistas em nenhuma modalidade que eu quis praticar. Eu já joguei basquete em nível escolar, já joguei futebol. Talvez o mais perto assim que eu tenha chego de alguma coisa mais interessante foi o futebol. Já joguei handball, já nadei. Então, eu acho que é um pouco de realização pessoal também. Quando um atleta vai para a arena ali e ganha, levanta um troféu, ganha uma prova, é como se eu estivesse vencendo, já que eu não consigo, meu status físico, meu status de atleta, nunca consegui atingir, eu sempre fui um atleta mediano, né? Nunca tive grandes conquistas, então eu me realizo ali a hora que um atleta meu vai lá e ganha uma competição. É a vibe da competição, é diferente. Ganha uma prova, é destaque ali em nível nacional, em nível internacional, eu acho que por isso que eu me realizo mais, porque é uma realização pessoal ali para mim. E acalma um pouco essa frustração que eu tive por não ter sido... Eu sempre tentei ser um atleta de desempenho, mas sou um atleta mediano. Para tudo que eu me propus a fazer até hoje como esportista, sempre foi mediano, até com o CrossFit. Lá no começo, 2013, eu achava que dava, porque era tudo muito cru, os atletas também eram muito crus. Tudo muito novo, né? Muito você novo, pegar pra você ver o Games, o primeiro lá, cara. Exato. Comparado com os jogos de hoje, o que está acontecendo hoje, exato. Exato. Até participei de competição no começo, sempre fiquei mediano e pretendo voltar a competir, mas essa vida de empresário tá difícil, teve uma pandemia aí no meio, né?
Mas vai ser por uma realização pessoal também, assim, de voltar para uma arena e sentir a sensação de estar ali Friozinho competindo. na barriga ali. Mas sei que não vou conseguir, exato, não vou conseguir nada com isso. Mas é só uma E é realização gostoso, minha. né, cara? A gente pisa no... até no Open, né? Vou participar do Open, dar os 10 segundos ali pro teu relógio, você tem que ter friozinho na barriga. Mesmo sabendo que você não vai, tipo... Vai brigar por nada, né? A nível mundial, assim, mas... Cara, é animal. Eu me sinto muito bem quando eu participo do Open, né? Eu fiz todos os Opens de todos os anos desde quando eu fiz meu Level 1. É muito legal e eu incentivo que todos façam. Todos façam, sem exceção. Realiza um pouco essa minha sensação de competir. Mas ir para uma arena presencial, de longe, é o mais legal. E não vou atingir níveis competitivos, então eu vou voltar. Eu tenho em mente um projeto aí. Vou voltar a competir. Talvez 1 ou 2 competições aí que tá por vir. Fechei mesmo, tá bom? É só uma questão minha, eu comigo mesmo ali. Pessoal, e aí tá tudo bem. E aí o atleta me traz isso. Quando eu vejo que ele chega nesse patamar, eu acho massa. E o Open, cara, de longe é o momento em que todos deveriam fazer para todo mundo ter essa sensação. Acho que é a porta de entrada ali, né? Exato. Eu acredito que eu me sinto muito vivo quando eu vejo que alguém consegue fazer algo que durante os treinos normais ali tem uma certa dificuldade. O Open desse ano mesmo, lá dentro da CrossFit Wrestlers, o menino fazia 5 meses, estava treinando. E aí saiu uma prova, o dumbbell era um dumbbell que ele não tinha muita familiaridade ali por causa do peso, né? Era uma prova com dumbbell e caixa. Mas na hora, ele usou boa técnica ali na hora do aquecimento. Falei, olha, cara, por que não fazer assim? Vamos fazer ele no formato como prescrito, né? Como no formato RX. Pô, ele fez, foi super bem. Ele ficou felizão. E essa sensação é muito boa. Eu me sinto muito, muito, muito bem e fico muito feliz quando isso acontece. E eu tento passar isso para todo mundo que treina lá comigo. Olha, eu acho que se tem uma coisa que vocês têm que fazer, independente de qualquer coisa, é o Open, por nada, só faz por você. A hora que você terminar a primeira prova ali, fala pra mim qual foi o que você tá sentindo agora. Normalmente quem dá essa chance, quem acredita que eu consigo enganar... A gente costuma falar, Exato. Se você conseguiu fazer, é só o primeiro ano. Exato. Porque depois, no outro ano, a pessoa... Não preciso nem falar nada. Não preciso nem falar nada. Ele vai fazer. Eu fui um exemplo disso. Primeiro ano eu não fiz, quando eu tava praticando. E se arrepende. Aí eu falei, não vou fazer, né? Acabei de entrar, vou ver como é que é. Não conhecia. Sim. Aí depois eu fiz um inscrito, participei como não inscrito. Sim, fez ali na pipoca ali. Na pipoca. Aí depois eu participei como inscrito lá, oficial, validando. Outra coisa, cara. Então. Não deixo mais de fazer. Pra mim é de longe, eu sempre incentivo a galera. Costumo falar que faz... O Open acontece os milagres do CrossFit, né? Cara, tem muita coisa louca que acontece no Open. E a sensação ali... É uma sensação, uma energia, cara. O ambiente, eu vejo o pessoal lá da Iron, né? Que você trabalha lá. São grandes amigos meus. Eu vejo o mesmo ambiente que eles criam lá e a gente tenta criar na Wrestlers. É um ambiente saudável de você ir lá fazer o seu melhor, independente de qualquer coisa. E quando acaba isso, a pessoa se sente viva, assim. Eu vejo muito brilho nos olhos da pessoa. Quando ela, nossa, cara, eu consegui fazer. Ou, putz, eu fiz o meu melhor. E tá tudo bem. É isso aqui, é o seu melhor? Tá entregue isso, tá ótimo. E eu acho que isso é um lance legal, assim, que eu fui aprendendo também no dia a dia, desde do primeiro ano que eu fiz o Level 1. Eu acho que tem que fazer, eu acho que é muito massa. São coisas que, para o pessoal que treina 1 hora por dia ali, eu acredito muito que é isso que vai fazer a diferença. Você tem um propósito. Por que eu vejo dessa forma? Por que ainda a metodologia do CrossFit ainda ela é uma metodologia que se supera as demais? Porque no fim das contas, acaba tendo um propósito para você treinar. E incentivar a fazer um Open é como se você estivesse dando um prazo pro pessoal. Até ali, até aquela data ali, você tem que estar bem. Você tem que estar treinando bem, com uma certa regularidade. Sobre isso no último podcast com a Tati, sobre objetivos, né? Exato. Objetivo. Senão fica uma coisa jogada. Você tá Senão treinando você tá treinando hoje, por quê? Treinando por treinar. Exato, tô treinando por treinar. Igual a gente vai ter uma competição agora do T-Rex no final de semana, né? Então a gente montou a periodização de treino voltada para os exercícios que vai ter lá. A galera vem treinando muito melhor, muito mais dedicada, não falta porque quer ir bem lá. Exatamente. Então, quando você tem um propósito, igual acontece com o Open, eu acho que é o pontapé inicial para você ter um lance de você se dedicar
alguma coisa extra treino, condicionamento só, Uhum. né? Extra saúde. Sim. Digamos Não, assim. eu acredito muito Eu- nisso. Porque Se você não tem um objetivo ali, você fica meio avulso. né? a Tati com certeza falou melhor do que eu vou falar agora, mas para tudo você tem um Pra propósito. tudo. Tudo na vida você tem um objetivo, uma data, aonde você quer chegar. Por que quando você vai cuidar da sua saúde física, e aí paralelamente a mental também, por que você não determina isso? Por que você entrou na academia? Ah, eu entrei porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Tá, mas qual que é o propósito dele? Porque você vai cuidar Que da sua você quer saúde. atingir, Exato. né? Vamos, Daqui X semanas. Tem que vamos traçar fazer um plano de exato, ação. vamos traçar um plano aqui, tá? A longo prazo você quer cuidar da sua saúde, você quer envelhecer bem. Porque você pode morrer com 100 anos numa cadeira de roda tomando sopa, ou você pode morrer com 100 anos indo você na churrascaria comer seu churrasco. Então a ideia não é viver o mais tempo possível, é você viver bem o tempo que você vai Viver bem. viver. Isso é a longo prazo. A médio prazo, qual que é o seu objetivo indo pra academia, indo fazer crossfit? Ah, não sei. Você precisa ter um prazo, um objetivo a médio prazo. Pra tudo você faz isso na vida. Na vida você faz isso pra tudo. E a curto prazo? Se você faz isso pra vida, por que não fazer pra hora que você vai fazer a sua atividade física ou pra hora que você vai fazer crossfit? Se você coloca isso, a curto prazo é você aprender os movimentos ali da aula, a médio prazo você participar do Open. E a longo prazo? A longo prazo é você viver bem e no outro Open você ir melhor Exato. do que você foi esse Exato. ano. Ah, eu fiz esse ano das 3 provas, eu fiz 2 RX. Pô, ano que vem o objetivo então é tentar fechar as 3. Ah, repetiu uma prova que repetiu o ano anterior. Olha, Beleza. esse ano o objetivo é você ir melhor. Senão fica muito jogado o que você está fazendo, né? E aí você pode correr o risco de acabar caindo na armadilha do eu acho que eu vou parar um tempo. E aí você para de fazer, para de cuidar da sua saúde, e aí você perde todo, a longo prazo, você vai ter que retraçar esse plano. Então, quando você põe um objetivo de médio e curto prazo, né? Deixando esse a longo prazo já traçado, que é cuidar da sua saúde, envelhecer bem, você tem que fazer alguma coisa. E ali treinar só e legal, tem situações até que você tem que lembrar para o cara, anota esse resultado de hoje, porque vai servir para daqui a algum tempo. E isso vai fazer diferença, eu acredito muito. E é isso que eu acredito também, que é uma coisa que é forte na metodologia. Que se você seguir ela ali como ela deve ser seguida, os coaches, os head coaches, eles vão incentivar a fazer isso, para você ter um propósito e você ver o desfecho de um ano inteiro de treino, de 6 meses de treino. Porque aí faz sentido você recomeçar. Senão você sempre vai ficar ali, perdido. E aí eu acho que não faz sentido. Né? E a gente usa muito referência, né? Por exemplo, o benchmark e PRs, ou coisa do tipo, porque justamente você tem um parâmetro. Exato. Ó, a gente tá fazendo hoje um treino do Diane que é 21:15:9 lá. Anota o seu tempo, anota sua carga, mostra, anota lá no aplicativo, que na próxima vez a sua ideia é pegar aquilo lá e usar como uma meta ser melhor. Pra ter sentido o que você tá fazendo. Sentido o que você tá fazendo, senão não faz sentido. Exato. E aí você vai cair na armadilha de uma hora você acabar, por alguma eventual situação, você desistir. Você parar de fazer. Ficou doente, ficou uma semana sem, já vou. Agora, você não, eu fiquei doente essa semana, eu vou voltar, porque daqui 2 meses tem Open. Você tem propósito. Isso te ajuda a retornar para uma rotina ou a manter uma rotina de atividade física. Ter propósito. Os benchmarks e os PRs vão servir como objetivos a curto prazo. Para aquele dia você quer o seu melhor resultado, para aquela Daiane, para aquela Elizabeth, para qualquer outro resultado. Para aquele momento você quer aquilo ali na hora. E os objetivos a médio prazo? Devia ser obrigatório fazer o Tô brincando. Mas o Open é um ótimo guia de médio prazo. Eu acredito assim, se você acredita na metodologia, no CrossFit, segue aquilo ali, e você não só vende aquilo, mas você segue como estilo de vida, o lifestyle mesmo, você tem que fazer o Open, cara, tem que fazer. Senão você tá indo por ir, igual você falou, acaba desanimando às vezes, você não quer voltar. Cara, e não é assim, eu não gosto de romantizar o CrossFit como às vezes eu vejo por aí, não tô romantizando. E até escuto assim, às vezes, pô, mas tava $20 esse ano? Tava 10, 15, eu acho. Acho que $20. Vai, vamos pôr o valor mais alto, $20. Pô, mas $20, o dólar tá R$5. Vamos pôr o dólar a 6. Vai ser $12, R$120 por ano. São R$12 por mês, é sério. Cara, é muito
né? É outra. Você Sério? sai sabadão aí, você vai no shopping não vou ali, nem entrar nesse sentou na praça de mérito. alimentação pra comer um Mac, já tá. Não, Já mas era, vamos... já gastou. Exato. Não, gasta muito mais que isso, mas É. vamos deixar de lado isso. Vamos fazer uma conta básica. Vamos pôr o dólar a 6 e vamos dividir, fazer vezes os 20 lá, vai dar 120. Beleza. 120 reais. Não vamos nem fazer dividido ao longo de 12 meses, fazer dividido ao longo de 10 meses. Pô, 12 reais por mês. Que se você guardar, você tem lá o dinheiro da sua inscrição do Open, mas você não vai guardar 12 reais por mês. Então não reclama de pagar. Eu acho péssimo. É, argumento. Como a gente Argumento falou, ruim, né, cara? argumento fraco. Fraco Argumento demais. fraco. Respeito. Vai tudo fazer bem. o Eu quê? vou sempre incentivar. E a minha argumentação contrária vai ser falar, meu, você tá falando de 12 reais por mês. Você tá achando. Cara, não dá, né? Então, assim, não é uma justificativa. Não acho pobre. Acho fraco você justificar através disso. Então, assim, eu não quero fazer porque eu não gosto da pegada de ser colocado à prova. Tudo bem, mas vamos pensar em alguma coisa para você ter a médio prazo. Ah, não quero fazer porque eu não quero fazer. Tudo bem também. Beleza. Mas eu sempre vou incentivar porque eu acredito que tem muito mais benefício, né? Muito mais prós do que contra ao participar, por exemplo, do Open. Você tá ali, a pessoa que está te arbitrando é uma pessoa que tá ali com você todos os dias, é seu coach, ele não vai tentar te prejudicar, na verdade ele tá ali para te ajudar. Então você tá num ambiente totalmente seguro e confortável, né? Você tá naquele ambiente todos os dias. Então não tem por que você não correr, não querer fazer parte desse momento da filosofia, do estilo de vida do CrossFit. É um ambiente muito seguro para você. Então eu vejo só coisas boas, a pessoa que se aceita a se desafiar, né, nesse sentido. Assim. E eu vou sempre incentivar. Quando a gente fala de sala, o conceito é esse. Né? Ó, vamos fazer, vamos para cima disso aqui, que isso aqui é legal. Eu penso assim, não sei se... Eu sou totalmente também a mesma coisa, cara. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que se faz CrossFit, você tem que fazer Open. Eu acho que deveria ser regra. Então, eu falei, isso é obrigatório. Você tá entendendo? Vai se matricular no CrossFit? Tá, beleza. Ó, aguarda essa data aqui. Essa aqui é o Open. Em fevereiro lá você tem que fazer o Open. Mas o que é isso? Não importa, você vai fazer. Tá anotado. Fabião, agora CrossFit, é pra todo mundo? A galera fala muito disso, a gente sempre vai defender que sim, né? Sim. Mas fala a sua opinião sobre isso, né? Porque às vezes a galera fala, mas eu não posso fazer CrossFit porque eu preciso fazer isso, aquilo antes. Não. CrossFit é pra todo mundo, por quê? Qual é a sua opinião sobre? Bora. Eu acho muito pertinente quando surgem esses assuntos. Sempre vai surgir, mas eu acho muito legal, assim. Acredito que aqui no Brasil aí tem desde 2009 a primeira CrossFit, né? Então a gente está aí caminhando para 14 anos, é isso? 2009, 2019... 22, 13 anos. Isso. E acho pouco ainda, então eu acredito que ainda o nosso papel ainda é de educar. Né? Não acho que, tá impregnado agora, se você quiser saber o que é, procura lá. Pô, ainda existe esse estigma sobre o CrossFit. Eu acredito que é para todo mundo, porque a filosofia explica como você vai fazer isso para todo mundo. Então, se você se certifica, ou se você pelo menos lê, né? Cara, pô, o curso são $1.000, eu tô construindo minha carreira agora, tal, não pretendo fazer a certificação agora. Tudo bem. Mas pega a apostila, tá de graça na internet. Lê aquilo ali e tenta entender aquilo ali como um conceito metodológico, né? Por exemplo, o que eu quero dizer, CrossFit é uma marca? É muito pouco falar isso. O meu papel como head coach da CrossFit Restless, como CrossFit Trainer nível 2, né? Treinador de CrossFit nível 2, e não é romantizando. Hoje, depois de 10 anos atuando como treinador de CrossFit, falar pra você assim, qual que é a diferença disso e daquilo? CrossFit é só uma marca. É pobre isso, que a gente tá falando disso, né? É um argumento muito raso. Então, não tô romantizando. Cata a apostila e lê. Quando você pensa assim, mas vamos pensar em situações normais, né? É pra todo mundo, a pessoa que não tem nenhuma situação importante, nenhuma observação importante, é pra todo mundo. A metodologia vai falar sobre isso. A primeira coisa ali que vai discutir é que as nossas necessidades e as necessidades do atleta de alto rendimento, de uma pessoa com outros objetivos, né, as necessidades são as mesmas. O que muda não é o tipo de necessidade, então não é o tipo de habilidade ou capacidade física, é o grau dela. Né? Então, um atleta de alto rendimento de CrossFit ou de qualquer outra modalidade, a gente pode fazer várias analogias aqui,
Por exemplo, a natação, que é uma coisa que eu trabalhei bastante. O cara que vai lá para as Olimpíadas e ele nada, a prova dele lá, a necessidade dele é a mesma do cara que vai para academia aqui rodar o treino dele de natação. O que muda? Muda o grau dessa necessidade. O cara ali, 1 segundo faz total diferença, 2 segundos faz total diferença. Então, uma análise biomecânica da braçada dele vai fazer total diferença. E para o cara aqui nem faz tanta diferença assim. Então, mas o que vai ser ofertado para esse cara treinar e render é a mesma coisa que precisa ser ofertado para esse cara treinar e render. Em graus diferentes, não em tipo diferente. Então, quando você pensa assim, ter potência para fazer um clean, né? Ter força com velocidade para fazer um clean, ou conseguir ficar de ponta cabeça para fazer um handstand, né? Fazer uma flexão de ponta cabeça, para a pessoa normal é a mesma necessidade do que o cara que vai lá competir, participar do Open objetivando passar para as quartas de final, depois ir para a semifinal, depois ir para o Games, ou o cara que vai competir em nível nacional aqui nos maiores torneios que são organizados aqui no Brasil. A exigência e a oferta dessas habilidades físicas, desses domínios, elas devem ser as mesmas, em proporção diferente. Quando você consegue entender esse conceito de que o atleta precisa fazer clean e a pessoa normal precisa fazer clean, não porque precisa fazer o clean, mas porque ela precisa saber se movimentar, gerar força com velocidade, você começa a entender que o CrossFit tem que ser ofertado para todo mundo. Sim. Aí você vai falar, pô, mas Fábio, e a galera que tem restrições osteomusculares, né? Os famosos problemas no joelho, também deve fazer? Deve. Você precisa entender, aí você precisa ser um bom conhecedor de anatomia, de biomecânica, de fisiologia, pra você saber o que você vai ofertar. Porque, eu tenho problema no joelho. Aí vai com a gente. Qual o problema do joelho? Entendeu? Mas você ofertar como é organizado o treino e como vai ser oferecido para ele, compete a você fazer as adaptações necessárias, mas você vai oferecer para aquela pessoa a mesma coisa que você oferece para uma pessoa que tem uma integridade osteomuscular melhor ou para um atleta. Então, quando você pensa, o CrossFit é para todo mundo, porque tá simples. Cata a cartilha, é lógico que lá os autores da apostila, né, não vão falar que não é, mas se você cata aquilo e consegue entender esse conceito, fica fácil você entender que realmente ela pode ser ofertada para todo mundo. Esse lance de, mas eu preciso me preparar primeiro fazer CrossFit. Não, o que aí você tem que encontrar é assim, se lá onde você foi procurar fazer uma aula de CrossFit, ou o que você viu de CrossFit, tá acima daquilo que você imagina que você é capaz de fazer, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você procurou fonte errada, e aí é um problema da internet, né? Porque hoje tudo tá muito fácil acessar. Tem informação, e o problema é justamente isso, né? Tem muita informação, tem muita informação, e aí acontece um lance assim, ou você assusta com o que você vê, ou você tem um lance que é a paralisia por análise. Você vê tanta coisa de tanto lugar que você não sabe o que você faz. Outra coisa que pode estar acontecendo é a maneira como está sendo organizados os treinos não está sendo compatível. Aí o problema não é da modalidade, o problema é de quem está aplicando essa modalidade, né? Nós, educadores físicos, nós, treinadores de CrossFit do Brasil, deveríamos ser os melhores treinadores de CrossFit do mundo. Porque a gente tem uma bagagem de 4 anos de estudo, de conceito básico, de biomecânica. Por que você tem que saber biomecânica para aplicar CrossFit? Porque não é você criar treino diferente todo dia pelo diferente. E quando você vai atender sala, né? Quando a gente está falando de CrossFit para todo mundo, quando você vai atender sala, você tem que entender que a sala ela é feita de pessoas com objetivos mais modestos, vamos dizer assim. São importantes, mas são mais modestos comparado a um atleta. E você vai encontrar, na grande maioria das vezes, pessoas com condições osteomusculares, principalmente, que tem alguma restrição. Então você precisa entender biomecânica. Para uma pessoa que tem condromalácia de grau 2, você ofertar um treino para ela, ele vai ter que ser diferente de uma pessoa que não tem condromalácia. E ele vai ser diferente para uma pessoa que tem condromalácia grau 4. Aí são problemas do joelho. Se chega uma pessoa para treinar para você que ela tem episódios eventuais de luxação de patela, a maneira como você vai organizar o treino para ela, ou vai adaptar o treino para ela, é diferente do que você organizou e programou para aquela pessoa que tinha uma condromalácia nível 2, aquela que tinha nível 4 e aquela que não tem nada. A pessoa que tem, sei lá, qualquer outra coisa, uma tendinite patelar, que é uma situação transitória, né? Pode estar aguda ou crônica, mas ela vai cessar.
é diferente o que você vai fazer no treino para ela do que aquela que foi lá e tinha condromalácia nível 2, aquela que tinha condromalácia nível 4, e aquela que... Qual foi o outro exemplo que eu dei aqui agora da lesão? Tipo, a luxação de patela. Por isso que você tem que ter um conhecimento de biomecânica. Anatomia, pra você saber, se a pessoa levar um laudo médico pra você lá e você ler, você tem que saber ali o que tá escrito no laudo médico. Você não precisa entender o laudo, mas a hora que ela fala que ela tem uma tendinite patelar, você tem que ir lá pôr o dedo onde... primeiro você tem que saber o que é tendinite, né? Não, onde é a patela? Eu tô dizendo assim, não que não saibamos, mas você vê que, como a gente tem a faculdade de educação física, nós deveríamos dominar o CrossFit. Sim. A gente falou sobre... Eu perguntei fiz essa mesma pergunta pro Marcelo e pro Braga, né? E eu acho que também deve ser do... Eu assisti o episódio deles, foi bem legal. É a mesma coisa que a gente conversou, cara. Nós como educadores físicos, a gente vai pregar que CrossFit é para todos, porque é realmente... Sim. Porque tem pessoas que a gente atende hoje, igual você falou, que tem vários quadros de condicionamento físico diferente. Exato. Um treino, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo do handstand push-up, que não é todo mundo que vira de ponta cabeça, por exemplo. Legal. Eu tenho uma visão eu fiz 4 anos de educação física, eu sei a biomecânica do movimento. Eu sei que eu posso adaptar, por exemplo, fazer um shoulder press com dumbbell, um push press com dumbbell. Perfeito. Que vai ter o mesmo estímulo, sabe? Isso, e a gente tem essa bagagem que eu acho que até... igual você falou, a gente deveria dominar justamente por ter isso, né? Aqui no Brasil, uma profissão regulamentada que a gente, para exercer a profissão de treinador. Graças a Deus, recentemente regulamentou de fato. Graças a Deus, né? Acabou essa bagunça. A gente pode e a gente deve, na verdade, fazer os 4 anos de educação física para atuar, diferente de outros países, que não é. Então, não faltando ou desrespeitando os demais treinadores. Tanto é que a certificação ainda ela é feita pelos treinadores americanos, né? É uma exigência da CrossFit ainda que tem um treinador americano ministrando. Hoje em dia tá mudando um pouco isso aqui no Brasil. A galera que trabalha para o staff da CrossFit no Brasil tá conseguindo dar os cursos sozinho. Mas você vê que quando a gente volta a falar lá do lance de ser para todo mundo, a ideia é essa. Então, assim, ela é para todo mundo e eu acredito que a pessoa ela deve buscar um lugar que consiga ofertar isso para ela. Exato. Porque, como em todas as áreas, vão ter lugares bons e ruins. Aí cabe a nós profissionais tentarmos levar o nosso nível de todos, isso eu digo de todos os profissionais, né? Para cima, né? A gente precisa nivelar a profissão de educação física para cima, para todo mundo entender que a gente tem um papel importante nisso, né? na sociedade, no rol das atividades da área da saúde, como a medicina como a nutrição como a psicologia todas as profissões que estão aí nesse rol da profissão das áreas da saúde, a gente precisa nivelar para cima. E para a gente conseguir isso, a gente tem que exigir de nós mesmos, buscar conhecimento, aplicar conhecimento que a gente já tem e ofertar o CrossFit de forma segura e além disso, de forma segura e que consiga-se ter resultados alcançados. Você ser também conservador demais, onde a pessoa também vai estagnar na evolução física dela, também não é legal. Mas também extrapolar isso e criar um conceito de que CrossFit machuca, porque a gente sabe que os estudos já estão aí mostrando que é uma falácia falar que o CrossFit machuca, né? A gente tem aí esportes muito mais lesivos, né? Mas para a pessoa comum, ela nem vai ter acesso a esses estudos, nem vai querer ler esses dados. Né? O que a gente tem que mostrar o conhecimento tá aqui comigo. Agora, como é que eu vou conseguir provar para ela? É na prática. Na prática, ela vai ver que ela consegue evoluir. Na prática, se ela tem medo de virar de ponta cabeça, não é o momento de fazer isso com ela, fazer a sugestão que você fez de adaptação. Confia em mim, você vai fazer o mesmo treino. Só que agora, olha só, você tá de ponta cabeça empurrando para baixo. Agora você vai ficar de ponta para cima, empurrando para cima, entendeu? Certo. Você vai mostrar que a mecânica é a mesma. E ela vai conseguir os mesmos resultados até que um dia... Por isso se sinta confortável e tentar confortável, confiante ou com estrutura física e condição de aptidão física para fazer isso. E aí o seu papel, o nosso papel, é conseguir criar esse ambiente para a pessoa. Se você consegue entender isso, né? Se a gente consegue entender isso, ou a pessoa consegue entender que a gente está buscando ofertar o melhor, ela vai entender que é uma questão aí, não é de se machuca ou não, é uma questão de gosto. Eu acho ok a pessoa falar assim, Fábio, eu fiz uma aula de CrossFit e eu não gostei muito, aquela correria, todo mundo ali... Às vezes não é a vibe da pessoa, não é a vibe da pessoa. Não gosta nem de treinar em grupo. E aí tá tudo bem, mas vai procurar fazer uma atividade física.
É que a gente fala, você não quer fazer crossfit? Beleza. Vai você fazer... quer fazer o quê? Dança? Vai fazer dança. Isso. Você quer fazer musculação? Faz musculação. Exato. Mas faça exato, alguma coisa. Exato. Não importa o que você vai fazer. Se movimente. E aí eu vou mais além ainda. Cuidado para não se confundir em você ir fazer um esporte e fazer uma atividade física. Entendeu? Total. Porque muita gente fala assim, Fábio, não é minha vibe aqui e agora eu gosto de jogar bola, eu vou continuar jogando bola 2 vezes por semana. Legal, você tá fazendo um esporte. Que top. O que você vai fazer para você cuidar? Cuidar para você chegar bem nesse Exato. Qual é a atividade física? Qual exercício físico você vai fazer? Não, o futebol. Não, o futebol você está praticando um esporte. Além disso, o que você faz? Não, mas aí... Não gostei do crossfit. Beleza, vai lá na musculação então. Ou procura um estúdio de funcional que vai te atender mais personalizado, né? Porque aí a gente vai começar devagar, né? O que é funcional, o que é crossfit? A gente já falou que crossfit é uma marca e tal. Mas procura um lugar que te atenda, que vai te criar... situações, vai te ofertar ambiente que você consiga treinar o seu físico para você ir lá fazer seu esporte bem. A galera confunde muito isso. Eu ouço muito falar assim, quando a pessoa fizer o experimental, você faz algum exercício físico, alguma atividade física? Eu faço. Eu falo qual? Aí a pessoa fala um esporte para mim, sei lá, eu corro. É um esporte. CrossFit também é um esporte. A vantagem, mais uma vantagem do CrossFit, vou vender o peixe, né? Óbvio. É lógico. A vantagem do CrossFit é que o esporte que a gente pratica, a maneira como a gente treina CrossFit, prepara a gente pra gente praticar o CrossFit. Exato. Os outros esportes, infelizmente, ou felizmente pra nós, não. Se você joga futebol, o futebol não te prepara pra jogar futebol. O CrossFit te prepara pra jogar futebol, mas o futebol não te prepara pra fazer o CrossFit te prepara pra fazer CrossFit também. Sim. Então você pratica o esporte CrossFit e pratica o treinamento CrossFit. Quando você vai fazer futebol, você tem que fazer futebol e você tem que fazer alguma coisa pra você treinar pra você jogar futebol. Não é CrossFit, musculação. Não é musculação, funcional. Que seja funcional. Mas pratique exercício físico sistematizado para você praticar seu esporte. E tá tudo bem se você não quiser fazer CrossFit. Mas o CrossFit é para quem quiser fazer. Tanto é que é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Exato. Então é para todo mundo que queira fazer. Quer fazer? Vamos criar um ambiente que você consiga fazer. E é minha responsabilidade conseguir criar esse ambiente. E se você não curtiu a vibe, ok. Ok, né? Quando a pessoa deixa de fazer CrossFit porque eu só me machuquei, eu não recebi atenção, eu não consegui aprender, eu não consegui evoluir, falhamos. E aí, assim, não vou apontar para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Falhamos como educadores, falhamos como profissional de educação física. Quando acontece isso comigo, eu faço uma reflexão, eu olho onde eu falhei com essa pessoa. E foi uma falha minha. Agora, a pessoa passou a não fazer CrossFit porque não gostou, beleza, aí é uma questão de gosto. Particularidade. Agora, se parou porque aconteceu alguma dessas coisas que eu falei, algum episódio nesse sentido, não me deu atenção, graças a Deus nunca tive um feedback desse, de não ter dado atenção, ou de ter machucado inúmeras vezes, assim. Eu vou fazer uma reflexão, falar, pera lá, eu falhei, se acontecer isso comigo, não, eu preciso aprender, melhorar, preciso melhorar isso, alguma coisa, eu falei ali com ela. E não acho legal, mas eu acertei com 100, mas eu falei com aquela ali. Tem até Você pode acertar 100 vezes, vai sempre lembrar do... Exato. Tem um filme, Mais Bravos que o Mar, como é que é o nome do filme? É com o... Esqueci o nome de todo mundo agora. Um filme que dá salvamento da guarda costeira, salvamento da guarda costeira americana, baseado em fatos reais até. Eu sei que é não sei o que lá, não sei o que, Mais Bravos que o Mar. Aí o recruta vira pro instrutor, ele é o ídolo lá. Eu não vou lembrar o nome de ninguém. E ele pergunta quantos ele já salvou. Ele pergunta pra ele assim, quantos você já salvou? Aí ele pega e fala, 13, 11. Aí ele fica meio assustado assim, aí ele vira pro cara assim, o cara fala assim, não, ele só conta as pessoas que ele perdeu. Porque é isso que importa. Não importa o que você teve sucesso, você se propôs a fazer isso. Quando você vai fazer educação física, você se propôs a educar pelo movimento. Você se propôs a ser profissional de educação física. E você tem que se preparar para isso. E quando você... Não que não tenha que ser comemorado suas vitórias, né? Não é isso. Você também, senão a gente fica lá no limbo, no poço, né? Não é isso. Mas vale aquilo que você... Para você evoluir, crescer, vale o aprendizado dos erros que você cometeu para você não cometer iguais, né? Então, eu vejo dessa forma. E aí, quando você entende esse conceito, fica muito mais fácil entender que é realmente para todo mundo, não tem onda. Vai variar da nossa caixinha de ferramenta, né? O tanto que de ferramenta que a gente tem na nossa caixinha. Da nossa capacidade de como educar e criar um ambiente controlado e favorável para a pessoa fazer. É isso. E o legal de falar sobre isso é que a galera às vezes acha que por CrossFit ser
levar, né, esse lance de constantemente variado, acha que é totalmente bagunçado, né? Então, E, na verdade, a gente trabalha assim, pelo menos a gente vai montar um treino, a gente monta uma periodização de um mês, por exemplo, para fazer igual a gente estava fazendo um trabalho de força de um mês, sempre visando um PR lá na frente, depois de 30 dias, 4 semanas preparando. A gente faz um treino na semana, a gente coloca todos os dias na semana, dividindo musculaturas, que vai ser trabalhado num dia, para depois no outro, depois no padrão de movimento, alternando isso e aquilo, para trabalhando técnicas energéticas, o estímulo do treino em relação a tempo, se é intervalado ou não. Então não é nada disso. Não é. Para quem acha que é bagunçado, o variado que a gente fala é que você vai fazer um treino diferente, que vai ser desafiador, mas o objetivo principal a gente está trabalhando ali. Tem que trabalhar, tem que ter uma organização. Nada, é sistematizado. Eu acho que no início, quando os primórdios do CrossFit, essa ideia ficou aí como estímulo para convencimento e acabou virando agora uma arma contra nós, né? Porque senão fica aquela coisa muito jogada, assim, é só variar o treino, né? E agora a gente tá tentando fazer o papel inverso, convencer a galera que não tá jogado. Não é jogado. No começo a gente convencia, vem pra cá treinar. Por isso eu falei, lembra? Falei no começo, olha, me falaram que era legal porque todo dia fazia um treino diferente. Pô, é muito fraco esse argumento, né? E ele continuou sendo fraco, mas convenceu muita gente. Agora a gente tá tendo que trabalhar muito arduamente para convencer o contrário. Olha, existe uma programação, existe uma periodização. Quando a gente propõe determinados exercícios, né, determinados treinos durante a semana, a gente está pensando em padrão de movimento, a gente está pensando em exigência de fibra muscular, ou exigência fisiológicas, vias energéticas. A longo prazo a gente está pensando em objetivar ganho de força agora durante as próximas 4 semanas, então é evidente que os treinos vão estar mais pesados. Só que aí eu acho que é uma falha nossa, da nossa parte como educador físico, cara. Eu acho que a gente tem essa ideia de que a gente tem que entregar tudo muito fácil para o cliente. E não que a gente deva falar palavras rebuscadas e usar termos técnicos e tal, mas a gente tem que criar um meio termo ou criar uma maneira que a gente consiga entregar para o cliente para ele começar a entender que não tá bagunça, não é aleatório, exato. E a gente não pode ter medo de falar, olha, é bem mais complexo do que isso, eu vou tentar te entregar de uma maneira mais simples. O médico faz isso numa consulta Exatamente médica. o que eu falo, só, é o seguinte, o objetivo do treino de hoje é esse. Se você fizer dessa forma assim, não vai atingir o objetivo proposto. Exato. Então, por exemplo, um treino intervalado, que você vai ficar 2 minutos ali em alta intensidade para descansar alta intensidade, tá? Então você tem que explicar. Você não vai nem ter tempo. Você não vai falar o porquê, que vai ser o objetivo você não vai nem por ter trás tempo daquilo, de explicar, qual via energética. Jefferson, você não vai conseguir, você não vai conseguir explicar ali as reações, aquelas reações em cascata, exato. Você não tem tempo para isso. Mas se você virar para a pessoa e tentar entregar alguma coisa com mais robustez, é o que o médico faz na consulta. O médico vai falar assim, olha, pra mãe, eu vou ter que operar o coração da sua filhinha. Ele não vai explicar, ele vai falar, olha, eu vou trocar um pedacinho lá do coração, né? Quando faz cirurgia em criança, por exemplo, de válvula tricúspide ou bicúspide. Ele vai falar, eu vou trocar isso aqui, vou colocar uma outra aqui, porque o sangue tá indo e voltando, tá tendo um refluxo de sangue, isso não é saudável, por isso que faz um barulhinho no coração. Ele vai tentar explicar de uma forma simples, ele não vai explicar que ele vai abrir, tem que cortar desse jeito, a hora que ele vai suturar. A melhor explicação é que a pessoa entende. Exato. Mas ele entrega uma coisa que a pessoa entende assim, não é qualquer um que faz isso. Exato. Quando a gente tá entregando muito simples o que a gente tá organizando, começa a cria-se uma ideia de que qualquer um faz. E não é assim. Não é qualquer um que... Não, cara, pra quem é da área, né, que é educador físico, sabe, é diferente. Cara, pra montar treino de CrossFit, não é qualquer um. É difícil. Exato, então. E difícil. A gente precisa passar esse conceito pra pessoa. Tem que ter assim, é muito simples eu montar ali treino A, B, C, D e E, e falar pra pessoa repetir um mês ali, eu troco o seu treino daqui 30 dias. Não é fácil, porque é N variáveis, porque né, você montou as variáveis para aquela semana, para aqueles determinados exercícios, e fica... Já não é fácil, mas você já pensou em tudo. Agora, um treino diferente todos os dias, buscando variabilidade ali de exercícios que tem um estímulo que você quer, né? O melhor exercício para aquele estímulo que você quer dar é bem complicado, não é fácil. Cargas, cara. Né? Não é fácil. Enfim, falando sobre essa diferença que a gente está falando agora, sobre esse lance, né, de pressão de treino, queria que você falasse um pouquinho, você que trabalha com atendimento, né, dessa diferença de periodização de treinos
pro treino da sala ali, né? O famoso 1 horinha que a gente costuma ter a maioria dos praticantes. Aham. E pros atletas que você atende aí. Pra quem não sabe, o Fábio já é atleta, treinador de atleta TCB, né? Fala um pouquinho como é que é. Eu tive o privilégio de... Eu não trabalho com muitos atletas, né, cara? Assim, meu trabalho ainda tem um reconhecimento mais regionalizado, assim. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com 2 grandes atletas de níveis nacionais, né? Que me proporcionaram aí a participação eu acho que é o maior evento do país, né? Com certeza. O TCB. Pelo menos os maiores atletas de CrossFit participam desse evento desde sempre. Então eu já tive 1, 2, 3, 4 participações como treinador do TCB. Cara, eu acho assim, pra gente começar a falar disso, o lance lá que a gente falou, né? O que diferencia não é o tipo de estímulo, não é o tipo de necessidade, né? É o grau da necessidade. Então, quando você vai para 1 hora de treino, você já primeiro assim, você tem um aspecto comercial que você tem que entregar um treino de 1 hora. A gente não pode esquecer disso, né? A gente tem que traçar um paralelo aí do que é profissional e técnico com o que é comercial. Você tem que entregar um treino de 1 hora. Então, dentro desse treino de 1 hora, você vai criar situações para aquela 1 hora de treino ali. Quando você vai para o atleta, como o objetivo dele é mais vistoso, como a necessidade dele, o grau é maior, né? Vamos continuar com essa ideia na cabeça aí, de tipo e grau. Como a necessidade dele, o grau é maior do que a necessidade da pessoa que vai ali para o treino da sala, o que você tem que fazer? Ofertar mais, então você vai deixar um treino de cara mais volumoso, né? Porque ele também consegue suportar essa sobrecarga de volume. Consequentemente, você vai trazer a intensidade junto com isso, e sempre vai ter esse paralelo de volume e intensidade serem sempre inversamente proporcionais. O que você consegue a mais com as planilhas de atleta, né? Quando você programa e periodiza para atleta? Você tem objetivo sempre. Então você consegue programar de trás para frente. Eu sempre pego a data da competição importante, ou próxima data, que a gente nunca fica sabendo a data exata. Por exemplo, o TCB desse ano agora vai ser o final de julho, mas o do ano que vem eu não sei ainda. Então, quando eu começar a programar, eu não vou saber a data ainda. Quando eu programar a temporada do ano que vem, a temporada 2023, eu não vou saber a data do TCB ainda. Eu vou mais ou menos ali, final de julho, começo de agosto. Eu traço um paralelo ao contrário, eu traço um objetivo de trás para frente, eu conto as semanas ao contrário e vou traçando. E aí você, dentro desse conceito, você vai conseguir criar estratégias assim. Em determinados momentos, né, em macrociclos, você vai criar situações onde você vai visar desenvolver mais ou menos determinada capacidade. Você para base. Então a gente vai fazer um período de base aí. Vamos contar quantas semanas vai ter até o TCB do ano que vem, ou ali próximo da seletiva também é importante ter essa data, porque tem características da competição que são um pouco diferentes. As seletivas para o TCB, elas têm umas cargas não tão pesadas assim, e para o TCB as cargas já sobem um pouco mais. Então você pega essas datas e vai para trás, né? Você vai de trás para frente, volta lá para onde você está. E aí quando você vai trabalhar a base, o que eu viso na base? Desenvolvimento da capacidade aeróbia. Né? Então vai ter muito treino de baixa intensidade. Vai ter muito treino de baixa intensidade. Coisa que, se você passa lá para a sala, você consegue reproduzir isso também, só que você vai reproduzir isso de forma mais distribuída, porque você não tem um objetivo, a não ser que você consiga convencer todo mundo de fazer o Open, né? E com um grau de exigência menor. Depois desse período básico, não que não vá fazer outras coisas, você vai buscar desenvolver força e depois você vai desenvolver mais próximo da competição aquilo que realmente vai exigir, que são os condicionamentos exatos, os treinamentos de mais alta intensidade e de média duração, né? Dificilmente você pega uma prova aí de curtíssima duração, mas você tem que trabalhar isso. E aí você vai trabalhando isso, você vai tendo que respeitar algumas coisas. Eu gosto muito e acho que é um grande cara a se admirar e seguir, o Bernardo. Eu acho que dentro do cenário nacional, ele é disparado um dos melhores treinadores de CrossFit. Os resultados falam isso, né? Exatamente. É um cara que eu já acompanhava há um tempo.
já gostava das coisas que ele vinha Eu falando. gosto. Nunca tive a oportunidade de fazer o curso dele, aí agora na pandemia eu fiz um curso online dele, eu achei muito interessante a proposta dele. Já vinha muito também com aquilo que eu tava tentando buscar e organizar. E as referências que ele tem, bibliográficas que ele tem, são algumas também que eu compartilho, e ele fala muito disso. E aí, por que o treino fica mais longo? Por causa do grau da exigência que vai ter mesmo. E você consegue criar esse ambiente porque o atleta ele vai estar proposto a se treinar mais tempo. Você tira o aspecto comercial daquela 1 hora. Exato. E em cima disso, você vai ter que, bloco a bloco, entender a necessidade para aquele objetivo final. Se você for fazer planejamentos individuais, que é o meu caso, como eu trabalhei com atleta de alto rendimento, os dois não são atletas profissionais, né, com quem eu trabalhei e trabalho. Eles são atletas de nível amador, eles têm a profissão deles, né? Um deles é o Braga, policial militar, empresário, coach de crossfit, né? Mas eles são muito disciplinados, então você consegue ofertar para eles, se vira aí, organiza seu dia aí, tenta treinar 2 horinhas por dia, às vezes até 2 sessões de 2 horas por dia, que é o que, por exemplo, agora a gente está fazendo ali com o Braga, eu e ele, visando a preparação dele para o TCB, né? Nesse tempo, vamos pensar num tempo de 1 ano, vamos pensar assim, que o TCB agora em julho, o próximo TCB vai ser em julho do ano que vem, e o anterior teve pandemia e o caramba. Nesse período de 1 ano, assim, cada período de tempo você vai ter que precisar organizar de uma forma diferente. Mas você, nessa diferença entre sala e atleta, o que vai mudar de fato é o tempo de treino, porque você vai fugir desse aspecto comercial, e o nível, o grau da exigência que você vai desenvolver. Fora isso, o atleta precisa de força, o cara da sala também precisa. Precisa de condicionamento metabólico de curta duração, o atleta também vai precisar. O que vai mudar? É como você vai ofertar isso, no sentido de não... o grau de dificuldade dos exercícios também vai ser um fator importante, né? Você vai ofertar graus de dificuldades maiores para o atleta, porque ele vai precisar disso. E ali, para a turma da sala, eventualmente você vai conseguir criar complexidades medianas, né? Isso também vai depender do público que você tem, que está trabalhando. Mas, de longe, o que vai mudar é realmente aquilo que a gente vem falando desde o começo. É o grau da exigência. Você vai ofertar... O grau de exigência vai ser maior, consequentemente o volume vai ser maior. Exatamente. Mais horas de treino, talvez mais de uma sessão. Exato. E a complexidade dos exercícios, por exemplo, para a turma, para minha turma lá, para a turma da CrossFit Wrestlers, eu nunca passei um handstand em deft. Exato. Isso que eu ia falar, eu ia dar esse exemplo também. Que você falou do handstand, foi fácil traçar esse paralelo. Pro Braga agora, o que ele mais faz é handstand no deft. Né? Os atletas agora que vão competir é handstand no deft. Mas o que mudou, Fábio? A exigência dele, o grau é maior. É isso. Se a gente pegar ali essa frase que está lá na postura do Level 1, que as necessidades de uma pessoa normal e a de um atleta são as mesmas, não muda o tipo, e sim o grau dessas exigências, você vai entender que para planilhar para o atleta, você requer muito mais controle de carga, controle de volume. Mas você vê que tudo que eu falo, o que muda para a sala? A exigência. O grau dela, né? O tipo vai ser o mesmo. Precisa de força, precisa de potência, precisa melhorar o clean, precisa melhorar o clean. Que grau, né? Que um precisa ir. Exato. Então é isso. E o que eu falei lá, que eu acho muito maneiro de trabalhar com o atleta, é porque você tem uma data e você não precisa cobrar isso do atleta. Você tem a data. Que data você quer? Eu acho que é legal assim, né? Às vezes pode até ser uma falsa impressão que eu tenho, né? Eu nunca trabalhei com atleta de alto rendimento no CrossFit. Mas, igual quando eu planilhava para corrida, por exemplo. Se torna mais fácil, porque igual eu estava falando agora, que o atleta sabe o que ele quer, né? Ele sabe o objetivo. Exato. E a partir do momento que você monta ali, é claro, né? Brincadeiras à parte, Sim. O treino tá difícil, tá chato, não sei. Mas ele vai se propor a fazer. Sim, exato. Independente se ele gosta ou não, ele vai fazer. Exato. O atleta ele tem que estar proposto a fazer e cumprir aquilo, né? Exato. Então, eu acredito nisso. O que fica difícil, né? Para não falar que então é só ir saindo fazendo coisa pro atleta. Como a demanda aumenta, o controle que você tem que ter é muito maior também. Então, se você tiver um aplicativo aí para controle de carga é importante, ou uma planilha que seja para controle de carga é importante, senão vai fazer conta, bora fazer conta. Porque o que é estar mais intenso essa semana de treino? É só você ir lá aumentar a carga? Se você pensar que você vai aumentar a carga e vai diminuir um pouco as repetições, talvez a hora que você faça essa conta de
tonelagem, por exemplo, nem tá sendo tão intenso assim o treino dessa semana que você imaginou que fosse ter. Então esse controle de volume e intensidade, esse controle de carga é muito mais importante para o atleta. Não que para a sala não seja importante, né? Que qualquer coisa aqui para a sala vai funcionar. Mas como a gente está falando de atleta agora, esse controle vai ser muito maior. Então isso é o trabalho árduo ali, a hora que você vai fazer a planilha, né? Mas se você programa certinho, a hora que você bate o olho em qual período você tá, fica muito mais fácil organizar isso aí. Vai ficar difícil se você começar a trabalhar de forma desordenada. Vou trabalhando. Vai chegando perto da competição, vou vendo o que eu vou fazer. Eu tenho um planejamento todo pronto já. Né? Aí eu só vou mudando alguma data aqui conforme for apresentando as competições, porque eu nunca sei a data, isso é um negócio difícil. Mas eu sei mais ou menos que ali no final do ano, final de julho vai ter de novo. Então eu já vou programando mais ou menos por ali. E o fácil da coisa é realmente você tem já a data, vamos fazer a partir daí. O atleta vai se propor, ele vai entender, ele já está, né? Vamos pensar assim, se ele chegou nesse nível, ele já está pronto. Então o detalhe técnico ali é muito mais fácil de corrigir. Então você tem menos trabalho a hora de dar algum feedback de movimento para melhora de técnica, né, de desempenho técnico. Para a sala esse trabalho é mais árduo, né, é mais sacrificante ali, você tem que se dedicar muito mais, você tem que ter um olhar muito mais atento, né, para corrigir os erros dinâmicos, né, os estáticos são simples, os erros dinâmicos estão acontecendo o tempo todo na sala ali, você tem que estar o tempo todo ligado, se movimentando na hora do odd, corrigindo, porque imagina, tá fazendo em alta velocidade aquele exercício. E mais de uma pessoa. Isso, né? E com o atleta, você bateu o olho ali, você vai identificar, você vai dar um feedback e já vai arrumar, porque ele já tá muito pronto, tá muito mais limpo o movimento dele. Então tem essas peculiaridades de cada um, mas de longe, assim, é a mesma coisa. Você planilhar para a sala e para atleta, o que muda é você ter uma programação um pouquinho diferenciada e o grau da exigência vai mudar muito. Resumidamente, vai ser o grau de exigência. Consequentemente, se tem um grau maior, o volume vai ser maior de treino. Vai ser maior de treino, maior intensidade de treino. Basicamente é isso. Não tem pra onde correr. Mas eu acho... Não adianta querer fazer uma horinha só de treino na sala e achar que você vai pensar em alto rendimento. Não dá. Hoje em dia está muito claro isso, né? O Bernardo fala muito disso, outro cara muito legal é o Tibana. A gente vê aí, né? Você vê, ó, eu sei que a gente está passando um pouquinho do tempo aqui, só para fechar um assunto que eu queria falar muito sobre isso, assim. Eu acompanhei agora no final de semana passado, retrasado, a Copa Sur, né? Que foi as semifinais aqui do continente da América do Sul aqui, né? Onde os países sul-americanos puderam participar. E aí você vê ainda assim, a gente tem aí um pouco mais de 13 anos de CrossFit aqui no Brasil e ainda os atletas evoluíram muito, né, nesse tempo, mas a gente não viu uma grande evolução dos treinadores. Por que eu falo isso? Se a gente pegar o pódio masculino e feminino, você tem dois grandes nomes de treinadores brasileiros, né, o Tibana e o Bernardo, né, deixa eu lembrar aqui. Se tem o Tibana, o Bernardo não conseguiu colocar ninguém no pódio esse ano, mas tem o Tibana. E o restante você tem atletas brasileiros fazendo planilhas gringas. Então, isso pra mim, assim, eu acho o máximo, não tô fazendo nenhuma crítica a ninguém aqui, longe disso. Na verdade, tô elogiando a gente tá no caminho certo. Mas a minha percepção é que os atletas evoluíram e estão evoluindo mais rápido que os treinadores. E aí, por consequência disso, eles estão buscando alternativas fora do Brasil. Então a gente precisa ligar um alerta para nós, assim, o que a gente precisa fazer para buscar um nível de comprometimento profissional a ponto de conseguir suprir a necessidade do atleta que está crescendo no Brasil. Você vê, o Gui faz planilha gringa, né? Tá um nível muito acima aí. O Pedro faz a planilha do Tibana. Aí você vem com a Vitória Campos, ela é head coach, ela é coach lá na Mayhem, e ela faz a planilha da Mayhem. Aí você tem a Jucato, faz a planilha da CompTrain, né? E aí do time brasileiro, aí faz planilha, né, da box lá, e tem o time argentino que classificou lá, o Q21, acho que é um time argentino. Tá ali quase empatado, né? E isso mostra que o domínio na Copa Sur dos Brazucas foi imenso. Então isso mostra uma evolução, porque a gente tá falando do pódio, mas se você olhar ali dos 30 classificados masculinos, 30 classificados femininos, a soberania é brasileira, isso é legal, que até 4, 5 anos atrás eram os outros países latinos, né, os outros países da América do Sul, que detinham a maioria nas competições continentais. Já melhorou isso,
para o atleta. Hoje o atleta brasileiro domina essas competições continentais, mas o treinador ainda tá correndo atrás. Eu vejo que a gente precisa e pode crescer muito mais. A gente entregar também os brazucas para a gringa fazer, pô, a gente tem que correr atrás, a galera tem que começar a acreditar na gente. Pô, Bernardo, Tibana são grandes exemplos aí. O Bernardo esse ano não teve ninguém no pódio, salvo engano aí, tá? E também não estou fazendo nenhuma crítica a nada, só tô olhando da maneira como eu analisei a situação da Copa Sur. Achei fenomenal brasileiros dominarem, a maioria era brasileira, né? Os atletas brasileiros dominando aí as vagas, mas para mim ficou, putz, a gente está no caminho certo, mas a gente não está no patamar ainda de respeito. E eu lembro que eu falei para você, a gente poderia ser os melhores treinadores de crossfit do mundo, ainda a gente não está nesse patamar. Tem atleta nosso buscando planilha fora, e isso cabe a gente tentar mudar isso. É isso, eu só queria falar isso. Eu sei que. Não, total. Extrapolou aí. Top, concordo 100%, cara. Eu acho que toda busca que a gente tem em algo de fora é porque a gente não tá superando necessidade aqui dentro. E aprendizado, pra gente fica aprendizado. Isso pra tudo. Eu acompanho ainda algumas planilhas grandes que são disponibilizadas gratuitamente, né? Acompanho, gosto do trabalho da Invictus, que hoje não está nem tanto em evidência. A CopTrain é uma planilha que eu já até experimentei em mim, mas como eu falei, eu sou um atleta aí, né, um esportista aí sempre mediano, só quis experimentar para ver qual é que era, mas conheço a CopTrain. E a Mayhem, que é o grande X, né, cara? Não, e cara, você não tem muito acesso a muita coisa deles, cara. Você não consegue chegar perto para saber o que está acontecendo. Mas hoje em dia que eu vejo o Gui falar bastante coisa sobre o lance de eles trabalharem muito em baixa intensidade, com muito tempo em baixa intensidade. A base, na verdade, né? A base, exato. Mas assim, o que eu tinha como conceito de base, perto do que os caras fazem de base, eu tô correndo atrás também. Falei, mano, deixa eu entender alguma coisa. E tomo muito cuidado também, porque eu nunca sei se o Gui tá falando verdade ou mentira. Ele é muito brincalhão ele é muito nas brincalhão redes sociais, né? Um dia ele falou, não, a gente vai fazer 3 horas de bike aqui em baixa intensidade. Eu falei, ô louco, será que é verdade isso aí que ele tá falando? Mas é uma incógnita, né? Antigamente você ouvia falar do Froning que ele era um programador maluco só pra ele. E hoje em dia o maluco tá aí botando 3 equipes no Games, o Gui individualmente, a Vitória e a Campos individualmente, mais um pessoal da gringa, que eu não vou lembrar o nome individualmente. Então esse maluco não tem nada de maluco. Deixa eu aprender um pouco esse maluco aí também, porque, pera lá, né? Sempre que se falou isso dele, mas hoje em dia já o maluco tá dando mostrando muito resultado. E é uma planilha que, cara, você não tem acesso, você não consegue chegar perto, a não ser se você pagar, talvez. Nunca me propus a isso. Mas eu queria passar ali um período para aprender alguma coisa com o Frone. Acho legal isso aí. Nesse sentido, a gente buscar alcançar um nível de treinador que o atleta brasileiro não precise ir buscar recursos fora da gente. A não ser por opções, ou que nem o Gui sempre falou. O Gui sempre deixou muito claro isso. Que ele quis pra lá, ele deixou isso, exatamente. Ele deixou muito claro. E não que o Bernardo tenha faltado como preparador físico para ele. Isso ele também deixou muito claro. Achei muito legal da parte de ambos deixar isso bem à mostra assim. Mas é uma coisa que, para mim, como treinador, é uma coisa que eu busco. Eu tenho que buscar um nível de treinador que, se alguém vir me procurar, procure a mim e não um treinador né, um treinador estrangeiro. Acho que é isso. Top. Falei muito, desculpa aí. Ainda tem um monte de assunto ainda, né? Podia ficar aqui 5 horas, 3 horas, tô com ideia. Mas é legal. Fábio, pra gente finalizar agora aí, né? Ligar os pontos sobre tudo que a gente falou. Agora, só pra dar uma descontraída, eu sempre falo pra galera aqui, né, que vem aqui, falar sempre um movimento do CrossFit que gosta muito e um que não gosta. Você, como treinador e praticante, queria que você contasse pra gente aí, agora é a hora, né? Cara, na hora que você falar o movimento que você não gosta, a galera vai cobrar você. Não, a galera acha loucura que eu falo, né? Movimento que você gosta muito, primeiro, que você gosta muito, que se pudesse ter todo o treino você adoraria fazer, e um que você não gosta de fazer. Cara, eu vou como todo mundo vai, né? Eu vou falar o que eu mais gosto, porque é o que eu sei melhor fazer. Eu gosto muito de clean. Se tiver clean e jerk ainda, eu me sinto dentro do game. Sempre falo isso. Quando eu faço clean jerk dentro do WOD, eu tiro a camisa e fico achando que o Frone tá do meu lado ali fazendo a prova junto comigo. Batendo peso comigo. E eu gosto dele porque é um movimento que eu sempre fiz bem. Eu aprendi ele bem, faço ele bem, as pessoas que venham fazendo
falam que faz bem. Eu tenho um grande amigo, o Lucas, ele é staff da CrossFit no levantamento de peso, né, olímpico. E ele sempre fala, cara, seu clean é muito bom. E o que eu menos gosto de fazer? Snatch, porque o snatch é muito ruim. É isso. Por que você não... Eu faço snatch, meu snatch meu snatch passa de ano, mas o Lucas fala isso pra mim. Fábio, você sabe que seu snatch é sofrido. Então, qual que eu mais gosto de fazer? Clean, se tiver clean jerk, melhor ainda. E qual que eu menos gosto de fazer? Qual que eu odeio fazer? Thruster, porra. Perto do snatch, eu amo thruster. Eu também. Perto de qualquer outra coisa. Eu Depende, gosto né? Não gosto de snatch. Você fala assim, Fábio, você tem que fazer Vamos bater uns snatch? Você quer fazer assim, ó, quer fazer snatch ou thruster? Thruster. Você quer fazer snatch ou handstand? Handstand. Você quer fazer snatch ou correr? Correr. Você quer fazer snatch ou all ball? All ball. Qualquer coisa que se tiver o snatch, como eu vou sempre tentar fugir dele. Eu tento fazer, faço pra tentar melhorar, mas por que eu não gosto? Porque eu faço ele mal. Porque ele sofre. É um movimento difícil pra mim. É isso. Eu também. É isso. É isso. A galera pega no pé, mas é isso. Verdade. Acho que todo mundo gosta daquilo que mais que vai melhor bem, faz. Né? Aquilo que melhor faz. Eu gosto de burp. Porque vai bem no burp. É. Duvido se sofrer, se ia gostar. Exato. Não, mas isso. E Snatch vice-versa. burp. Vamos fazer burp. Eu prefiro também. Então, é isso. Legal. É isso. Bom, acho que era isso, né? Acho que deu pra bater um papo legal aí sobre batemos um papão, CrossFit, sobre periodização, sobre treino. Um papo bastante técnico a respeito sobre periodização. E pra galera entender, né? Então, ó, é o seguinte. Atleta vai ter particularidades diferentes, vai ter que fazer um volume de treino maior, não tem pra onde correr, Exato. se busca alto rendimento. É isso. É isso, eu acho que se resume a isso. Não adianta você falar assim, eu quero um alto rendimento. Uma dica importante é não pular processo. Não pula o processo, faz o treino. Você quer alto rendimento, vai buscar isso ao longo de um caminho, sem pular etapas. E entenda que lá você vai ser cobrado mais do que você pode até imaginar. Mas é isso. Basicamente é isso. Fábio, fala seu arroba aí pra galera seguir você no Instagram. Meu Instagram é Coach Fábio, nem eu sei, eu acho que é Coach Fábio HNRQ. Nunca me procura no Instagram. Não tem um ponto. É Coach verdade, Fábio, ninguém nunca se procura no Instagram. É Coach Fábio HNRQ, meu Instagram. Eu não... Cara, lá é minha vida normal. Às vezes eu coloco coisa técnica, às vezes eu não coloco. Eu sempre falo que eu vou tentar deixar meu Instagram mais técnico, mas... eu uso como uma válvula de escape ali. Tem coisa eu coloco técnica, coisa eu coloco do dia a dia, foto minha. Mas tem que ser assim mesmo. É isso. Galera, se você tá assistindo aí o vídeo no YouTube, peço que curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Queria agradecer a todo mundo aí por acompanhar, né? Me segue no Instagram lá, @jefferson.coach. Queria agradecer também aí aos patrocinadores do CoachCast, a Infinity Bauru, produtora de fotos e vídeos, a Pizzaria Augustas, Bauru Tendas, Despachante Romanowski e a Bola de Cristal. Queria agradecer aí ao Fábio pela participação, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite e a paciência. Galera, desculpa se você estiver assistindo aí. Pô, esse cara fala pra caramba. Fala pra caramba. Eu gosto muito disso e acabei falando. A gente que gosta de treinamento físico, né, a gente fica aí 5 horas. É um papo que a gente tem às vezes no dia a dia que não para tanto, a galera não vê. Mas, qualquer hora que me falar, chamar pra trocar ideia, eu vou falar mais do que o necessário. É isso aí, galera. Obrigado por aí. Na próxima a gente se vê aí com mais um convidado e até a próxima. Valeu. Valeu, gente.